sobre o contexto que antecede, o que vem antes dessa ocasião da redenção e da submissão de Jacó total e absoluta a Deus, quando ele encontra com o Senhor no val do rio Jaboque. Então nós estamos na lição 4 da nossa revista. Nosso texto base é Gênesis 32, dos versículos 22 a 32. Nós já lemos esse texto na semana passada, eventualmente nós vamos retomá-lo. Essa lição, ela acabou ficando um pouco longa, né? E na semana passada, por incrível que pareça, eu só fiz a introdução. Então hoje a gente vai ver o primeiro ensinamento que a gente tira a partir do que está aí, do que a lição nos propõe, tá certo? E está subdividido em 3 tópicos esse primeiro ensinamento. E no próximo domingo, com a permissão de Deus, a gente vai terminar essa lição. Então, excepcionalmente, essa lição vai ser dividida aí ao longo de 3 domingos, tá certo? Então, na semana passada, nós começamos a entender que a trapaça, que o ardil, o engano, o jeitinho, o tal jeitinho brasileiro, que tinha ficado tão evidente na vida de Jacó, na trajetória dele, isso tudo é derrotado naquela luta. Na luta de Jacó com Deus no val do rio Jaboque. A graça de Deus, então, vence o pecado do homem, Jacó é redimido e, por assim dizer, ele atinge um nível mais alto no seu relacionamento com Deus. O Senhor o chama pelo nome de Israel, príncipe com Deus e pai da nação que leva seu nome. De fato, os 12 filhos de Jacó emprestam seus nomes às 12 tribos de Israel, ali no berçário, no nascedouro daquela nação. Nós também vimos que a nossa revista, para fins didáticos, ela divide a trajetória de Jacó em 3 atos. Na realidade, como o pastor bem pontuou na semana passada, a vida de Jacó foi muito mais complexa do que os atos que estão expostos aqui nesse slide. De fato, a maior parte da vida familiar de Jacó, ela foi muito atribulada. Hoje o pastor falou sobre paciência na tribulação, e Jacó teve bem isso, ele pôde experimentar bem isso. As suas esposas rivalizavam entre si, e isso acabou se refletindo nos seus filhos, que chegaram até o cúmulo, digamos assim, de vender o seu irmão mais novo, José, na verdade o segundo mais novo, como escravo. E na verdade essa foi a melhor das hipóteses, porque a primeira ideia era matar mesmo José, que era o filho preferido de Jacó. Então, Deus soberanamente, nesse contexto, Deus soberanamente usa Jacó, aliás, usa José, que se torna governador do Egito, tendo chegado lá como escravo, ele se torna governador, e com isso, Deus garante a sobrevivência da família de Jacó e o início, de fato, da nação de Israel. Nós conhecemos a história. Muito bem. Eu comentei aqui na aula passada que esses 3 atos da vida de Jacó, que são pinçados, que são realçados aí pela revista, eles têm relação com os 3 ensinamentos que nós podemos tirar desse contexto. Então, isso foi um pequeno resumo do que a gente já viu. Antes da gente avançar na lição, alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Não? Então, prossigamos. Muito bem. Consegue passar daí, pastor? Acho melhor. Apoia num lugar aí. E aí, quando eu pedir para o senhor passa por gentileza. Tá bom? Vamos lá.
Pode passar mais um aí, que tem um texto mais embaixo. Aí, muito obrigado. Muito bem. A luta de Jacó começa no ventre. A gente está em Gênesis 32. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí, em Gênesis 32, mas folheia a sua Bíblia um pouquinho para trás. Deixa marcado Gênesis 32, folheia um pouquinho para trás até Gênesis 25. Eu vou ler dos versículos 21 a 26. Gênesis 25. Gênesis capítulo 25, versículos de 21 a 26, diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, 60, quando Rebeca lhes deu a luz. Então, queridos, como Deus afirma em sua palavra, 2 povos nasceram do ventre de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó deu origem à nação de Israel. Esaú, por sua vez, deu origem ao povo conhecido como Edomitas. E, de fato, o relato bíblico atesta, nos livros históricos, uma constante rivalidade, o permanente estado de guerra entre essas 2 nações, Israel e Edom. E exatamente da forma que Deus disse, um povo foi mais forte que o outro. A nação escolhida, Israel, continua de pé. O país existe até hoje. Edom não existe mais. E, de fato, não deu a origem a nenhuma nação atual. Mas o aspecto mais importante nesse contexto é a soberania de Deus. Deus quis que fosse assim. Foi assim que ele determinou que fosse. No finalzinho da página 21 da sua revista, aí na lição 4, está dizendo assim: logo no começo aí do ponto 1, a luta começou no ventre, diz assim: essa luta pela supremacia entre Jacó e Esaú seria também a luta dos povos que lhes sucederam e revela-nos a soberania de Deus. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Na verdade, essa afirmação, essa determinação, essa declaração de Deus, ela quebra um paradigma, ela quebra um modelo. Eu falei na semana passada da lei, ou o direito, melhor dizendo, da primogenitura. O filho mais velho, ele tinha prevalência, ele tinha preferência sobre os filhos mais novos. Isso ocorre, como eu falei na aula passada, isso ocorre até hoje, a gente observa nas monarquias. O herdeiro do trono, normalmente, é o filho ou a filha mais velha, tá certo? E aí Deus quebra esse paradigma. Não, eu quero, Deus é soberano, eu quero que o filho mais novo se sobreponha ao mais velho. E isso de fato aconteceu, nós vemos ao longo da história dessas 2 nações que nasceram que surgiram de Esaú e Jacó. A luta, que seria uma constante na vida de Jacó, ela de fato começa no ventre da sua mãe Rebeca. Mas por que isso? Muito simples. Porque Deus quis que assim fosse. Ele é soberano, a vontade dele prevalece.
ele faz o que lhe apraz para a glória dele. E a soberania de Deus, aqui nesse ponto, no ponto 1 da nossa revista, ela está relacionada à aliança que ele tinha feito com o avô de Jacó, o patriarca Abraão. É interessante notar, meus queridos, que a história de Abraão e Sara, esse casal, se repetiu em certa medida na história de Isaac e Rebeca. Sara foi estéril até o momento em que Deus soberanamente interveio e ela deu à luz Isaac. Ela mesma já tinha tentado dar um jeitinho, oferecendo a sua serva Agar para Abraão. Vocês conhecem essa história. E essa relação deu origem a Ismael. Foi o primogênito de Abraão. Mas Deus já havia determinado que a descendência de Abraão seria em Isaac, o filho que ainda nasceria. Rebeca também não gerava filhos, até que Deus interveio e ela gerou não só um, mas 2 filhos de uma vez só. E ele Deus soberanamente decretou: o mais velho servirá ao mais novo. Entenda uma coisa, querido. E eis aqui algo que gera um pouco de polêmica, digamos assim. Mas a verdade é que Deus escolhe os seus. E ele não faz isso pelo que somos ou pelo que fazemos. Se fosse por aí, talvez ele não tivesse escolhido Jacó para ter destaque com relação a Esaú, para que o irmão mais velho servisse o irmão mais novo. Jacó, que já nasceu trapaceando, segurando o calcanhar do seu irmão para tentar passar à frente dele. De fato, em última instância, ele não teria escolhido a mim ou a você, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus assim faz porque ele quer. Ele não responde a ninguém a não ser a sua própria natureza, ao seu próprio caráter. Ele é soberano. Embora Esaú fosse o primogênito, Deus escolheu soberanamente a Jacó para perpetuar, para dar continuidade às promessas que ele havia feito a Abraão. Pode passar, pastor. Mais um. A soberania de Deus também está relacionada ao seu propósito. Romanos 9, versículos 11, nós estamos estudando Romanos 9, versículos 11 e 12, dizem o seguinte, falando justamente de Esaú e Jacó: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Veja, querido, nem Esaú e nem Jacó haviam nascido ainda. Apesar de serem pecadores desde a concepção, como diz o salmista, nem Esaú nem Jacó haviam feito nada de bem ou mal. Mesmo assim, Deus já havia escolhido o seu. E com que objetivo? O texto que a gente leu explica: para que o propósito de Deus prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O que importa realmente é Deus, aquele que chama, não o que você faz ou o que você deixa de fazer. A revista faz uma ressalva aí na página 22, logo depois da primeira aplicação. Página 22, logo depois da primeira aplicação aí na revista, está escrito assim: no entanto, devemos lembrar, estão acompanhando aí? Sim. No entanto, devemos lembrar que a livre escolha ou livre-arbítrio do homem é tão bíblico quanto a soberania de Deus. Em que vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1, versículo 13. Ao homem compete crer em Jesus. A questão do livre-arbítrio, a revista está falando nisso, e aí eu vou esticar um pouquinho. A questão do livre-arbítrio, ela tem causado controvérsias entre teólogos ao longo da história, e eu não vou enredar nesse tema, porque, como meu avô já dizia,
pato novo não dá mergulho fundo. Em uma outra oportunidade aí o pastor pode falar com mais propriedade sobre isso. Mas eu vou me atrever a dizer o seguinte: eu entendo que o homem é livre para fazer suas escolhas, desde que suas escolhas não entrem em rota de colisão com a escolha de Deus. Porque se isso acontecesse, se o homem pudesse se sobrepor às escolhas de Deus, então a soberania de Deus seria uma inverdade. Ela não seria verdade. Deus é soberano e ponto. Quando Deus escolheu Moisés para ser o libertador de Israel, Moisés lhe deu aquela refugada. Ele não queria. Olha, Deus, eu já estou velho, manda outro. Mas Moisés foi. E depois de libertar Israel, Moisés ainda liderou aquele povo por muito tempo no deserto. Deus ordenou, mas Jonas não queria ir a Nínive profetizar para aquele povo. Pegou um barco em Tarsis, naufragou, foi engolido por um peixe, ficou lá 3 dias, 3 noites, e quando ele finalmente foi vomitado pelo peixe, ele estava onde? Numa praia em Nínive. Se nós pudéssemos nos contrapor à vontade de Deus por nossas escolhas ou pelo nosso arbítrio, volto a dizer, então a soberania de Deus não seria uma verdade. Por um outro lado, Deus não nos exime da nossa responsabilidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amor, soberania de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Responsabilidade humana. Um outro texto diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também, melhor dizendo, um pouquinho antes, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Responsabilidade humana. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Soberania de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Deus salva um homem, quando Deus nos salva, a sua soberania fica tão evidente que ela fica tão evidente, mas tão evidente, que ele fez questão de inspirar Paulo a escrever essa passagem, esses versículos, no tempo verbal passado. Para Deus já aconteceu, inclusive a glorificação do salvo. Sob o ponto de vista dele, querido, da maneira que ele enxerga, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação dos eleitos, dos salvos, tanto os que já morreram, os que estão vivos agora e os que porventura ainda vão nascer, tudo isso já aconteceu, de tão certo que é. Ele é soberano. Passa mais um, pastor. Chegamos então à primeira aplicação dessa lição 4. A escolha do cristão, crente em Jesus, independe do que ele é ou faz. Ela se embasa única e exclusivamente no propósito gracioso e soberano do Senhor. Temos as referências aí em 1 Pedro e em Efésios. Deus toma a iniciativa dessa escolha. Então, meu amado, se você é um salvo, se você de fato entendeu o Evangelho, se o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, se o sangue do Cordeiro de Deus te lavou das impurezas do pecado, se Cristo agora vive no seu coração, se Ele mora no seu coração, se você vive por Ele e agora você anda em novidade de vida, isso tudo aconteceu porque Deus tomou a iniciativa dessa escolha. Foi Ele
que deu o primeiro passo para a reconciliação, certamente ele deu todos os outros. João diz, porque ele nos amou primeiro. Paulo afirma, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pode passar, pastor. Mais um. Na luta de Jacó, desde o ventre materno, nós podemos perceber também que a soberania de Deus está relacionada ao cumprimento da sua palavra. Hoje em dia, no meio evangélico, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Isso se tornou uma espécie de mantra. Isso é repetido várias vezes, até por pessoas que não são cristãos professos. Mas você já parou para pensar exatamente em o que ou em quem Deus é fiel? Onde repousa a fidelidade dele? Porque quando a gente fala isso, ou quando se fala, quando se repete isso, a impressão que se dá, e é isso que talvez nos tentem fazer crer, é que Deus é fiel a nós, porque nós somos alguém, ou nós o buscamos, ou nós o seguimos. E na verdade não é bem assim. Numa certa ocasião, os discípulos quiseram chamar a atenção de Jesus para a grandiosidade das construções do templo em Jerusalém. E Jesus disse para eles que aquela obra ela não sobraria pedra, ou não ficaria pedra sobre pedra. Isso aguçou a curiosidade dos discípulos, a ponto deles perguntarem quando aquilo aconteceria. Perguntaram também sobre a volta de Cristo e a consumação dos séculos. Essa passagem está registrada em Mateus 24. Então Jesus estava lá ensinando escatologia para os seus discípulos, ele estava ensinando sobre as últimas coisas, ele estava respondendo todas aquelas perguntas que eles fizeram, e a certa altura Jesus afirma o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Numa outra ocasião, durante o Sermão da Montanha, Jesus diz assim para a multidão que estava ouvindo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Querido, Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel ao seu caráter. Deus é fiel ao que Ele diz. Deus é fiel à sua palavra. E saber disso, se apossar desse conhecimento, a nossa resposta deve ser nos trazer conforto. Isso de fato nos traz conforto. As promessas que Deus fez serão cumpridas. Paulo afirma aos filipenses e a nós também: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel à sua palavra. Se Ele iniciou a boa obra em você e em mim, Ele há de completá-la. A sua revista diz aí, no finalzinho da página 22, antes da segunda aplicação, finalzinho aí da página 22, um pouco antes da segunda aplicação que nós temos. Está escrito, estão acompanhando aí? Sim. Está escrito da segurança e convicção de que, além de sua veracidade, inspiração e eternidade, a palavra de Deus se cumpre cabal e completamente. E aí ele dá duas referências em Neemias e em Isaías. Veracidade, inspiração e eternidade. A palavra de Deus é verdadeira, ela não falha. Inspiração,
a palavra de Deus foi soprada pelo próprio Deus nos ouvidos daqueles homens que a escreveram. Foram mais de 40, ou em torno de 40, se eu não estou enganado. E eternidade, como Cristo afirmou aqui nessas duas ocasiões. As palavras dele não passarão. A palavra de Deus se cumpre cabal e completamente. Na verdade, isso é uma ênfase. Ela, de fato, vai se cumprir completamente. Pode passar mais um, pastor? A gente vai finalizar a aula de hoje com essa aplicação. Trata-se da segunda aplicação aí da revista. Na confiança de que a palavra de Deus é infalível, podemos orar com a convicção de que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. As referências são Efésios e João. O pastor falava mais cedo, na leitura bíblica, sobre a confiança que o salmista tinha de que Deus faria, tanto que ele já colocava como se tivesse acontecido. É dessa forma que nós devemos orar. Nós devemos orar com confiança, porque Deus diz em sua palavra que Ele pode fazer muito mais do que possamos imaginar ou pedir. E Deus cumpre a sua palavra, Ele zela por ela. Ele sempre tem o melhor para nós. Que nós possamos nos chegar a Ele em oração, com essa certeza e com essa convicção. Algum comentário? Alguma pergunta? Pastor? Não? Gostaria de enriquecer? Não é. Boa explicação. De fato, Deus é soberano. E se a vontade do homem é suprema, então Deus não é soberano, né? A vontade do homem é soberana. Mas a Bíblia coloca esse diálogo entre os dois e enfatiza a responsabilidade do homem. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Enfatizar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas sabendo que tudo vem da mão de Deus também, né? Essa dependência de Deus. Tem esse diálogo com as duas coisas, né? Parece meio forçoso para alguns, mas de fato esse é o modo bíblico de ver a vida. Em todas as áreas, absolutamente. O meu pastor lá no Rio, ele usava uma ilustração bacana para isso, né? Ele comparava a soberania de Deus e a responsabilidade humana como numa via férrea, aqueles dois trilhos de ferro, de metal, na verdade, que vão ali, são colocados ali em paralelo, né? Quando você olha para a via férrea, ao longe, a impressão que você tem é que eles estão juntos, que é uma coisa só. Mas, na verdade, de fato, à medida que você vai caminhando na linha férrea, eles continuam separados ali, caminhando paralelamente. Talvez não, certamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana se relacionam assim entre si, caminham em paralelo. Pastor, se o senhor puder orar, encerrando. Senhor, nós te damos graças por essa história, damos graças pela vida de Jacó, de Esaú, pelo modo como o Senhor agiu na vida deles, pelo modo como o Senhor quebrou o coração de Jacó para ele se tornar o homem segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Pedimos que o Senhor também trabalhe em nossas vidas nesse sentido, para que sejamos homens e mulheres que vivam na total dependência do Senhor e não tentem fazer a sua obra com nossas próprias forças, mas que façamos a tua obra com a força que o Senhor dá. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.